Outra coisa que eu não sei é se eu vou postar esse vídeo. Não sei vocês, mas eu não sei. Por que eu comecei a falar sobre isso agora? Eu tava agora em plena tarde conversando com uma seguidora minha sobre um erro gramatical, um history meu, que eu acabei falando uma palavra gramaticalmente incorreta e eu falei brincando assim: gente, eu percebi o meu erro, me desculpa, doeu em mim. E aí ela me falou uma coisa interessante que eu fiquei batutando na minha cabeça agora, que foi assim: uma coisa que eu achei legal foi porque você admitiu o seu erro. Você é inteligente o suficiente para admitir que você não sabe. Obrigada, mas se eu te dizer que essas duas palavrinhas para mim, não sei, até um certo tempo atrás para mim eram duas palavras muito difíceis de se dizer. Eu tinha uma dificuldade muito grande de falar essas palavras, porque querendo ou não, você associa esse termo não saber a uma falta de inteligência ou burrice, ou porque você não é uma pessoa esclarecida sobre certo assunto. E é muito difícil você admitir em público que você não tem esclarecimento sobre certo assunto. Acho muito difícil. Se você dizer que é fácil, dou palmas pra você e peço pra você me ensinar a ser uma pessoa mais forte no dia a dia. A cena que me veio na cabeça agora foi no meu ensino médio, em um ano que eu fiquei de recuperação em matemática, péssima em matemática. E quando eu cheguei na sala, um colega meu soltou o seguinte comentário que eu fiquei meio surpresa na hora. Sara, tu aqui na recuperação de matemática, eu sempre te achei uma pessoa tão caladinha, tão quietinha, assim, tão atenta às aulas, porque eu não imaginava que você teria essa dificuldade também. Pois é, nem sempre a pessoa ficar calada ou ser observadora significa que ao mesmo tempo ela tá compreendendo alguma coisa, certo? E é uma coisa que na minha época eu me arrependo, na minha adolescência eu me arrependo muito de não ter tido uma coragem, inclusive que isso se reverberou para minha academia, de poder perguntar assim que eu tivesse essa dúvida na minha cabeça, né? Por que eu tinha esse bloqueio? Por que eu tinha essa barreira? Justamente porque para mim era difícil admitir que eu não sabia. Que eu não sabia sobre conteúdo X, que eu não sabia sobre conteúdo Y. Coisas que, assim, ao longo da minha vida eu tentei trabalhar muito. Essa questão de saber, de poder dizer que, enfim, eu não sei. Eu posso dizer que agora, nos meus 26 anos, não é que tá solucionada, mas é uma coisa que tá mais naturável de se lidar. De conseguir chegar e dizer em um certo momento que, eu não sei de tal coisa. Mas às vezes, sabe o que é interessante? Tanto de você observar a sua reação de quando você diz essas palavras, mas como os outros reagem quando você diz essa palavra. Porque é justamente essa reação do outro que te espanta e que te impede de dizer muitas vezes a verdade, né? Porque às vezes eu percebo que no Instagram, quando alguém me pergunta sobre uma certa temática, isso estava acontecendo, eu tô observando nos últimos meses. Às vezes, quando pergunta uma coisa pra mim e eu digo na sinceridade, eu não sei, a pessoa fica com raiva de mim. Não sei por quê. Eu acho que sei, na verdade, porque a gente sempre busca por uma resposta exata, a gente sempre busca por algo concreto que a gente tem certeza que o outro vai nos dar essa resposta. E quando o outro não tem essa resposta para dar, frustra. Aí a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente culpabiliza o outro. A gente desconta a raiva no outro, a gente desconta a frustração no outro. Por que eu tô falando isso tudo agora? Não sei, me deu vontade de dizer que eu não sei. Eu tenho um canal no Instagram, eu tenho um canal que eu falo mais no Instagram porque o YouTube ainda tem uma certa dificuldade de relação, de periodicidade, em que eu criei justamente por não saber. O não saber foi o que me motivou a criar isso tudo e ter essas páginas que eu tenho até hoje, do Instagram do cabelo, de falar desses cuidados no cu e tal. Mas o que me motivou? O não saber me cuidar, o não saber o que fazer, foi, vamos dizer assim, um estopim que me gerou curiosidade, que me gerou buscar o conhecimento em alguma coisa. A gente pode perceber que nem sempre não saber alguma coisa é algo negativo. A gente pode encarar o não saber algo como algo que te motiva a você procurar uma coisa, a você buscar compreender sobre aquilo, a você buscar entender sobre aquilo. E, por exemplo, as redes para mim foram isso. O fato de eu não saber como lidar comigo, como lidar com a parte do meu corpo, como é que eu poderia me apropriar mais disso, fez com que eu buscasse
conhecer mais e buscasse mais aprender sobre isso. Sempre o não saber é ruim. O não saber pode ser algo bom para você também. Primeiramente, você poder admitir isso, que você não sabe. Tira esse peso das suas costas de tentar buscar, passar sempre uma imagem de suposto saber de uma pessoa que sabe de tudo. Porque essa pessoa que sabe de tudo não existe. E a gente acaba criando mesmo uma imagem idealizada do outro. Pelo fato de eu estar nas redes, muitas vezes as pessoas criam uma imagem idealizada sobre mim, como eu também crio imagem idealizada de pessoas que eu acompanho. E realmente é essa palavra mesmo, idealizado, porque a gente não sabe o que está acontecendo na vida dessa pessoa, a gente não sabe como é o dia a dia dela realmente, o que ela realmente pensa sobre tal coisa, porque o Instagram, ou qualquer rede social que seja, apenas mostra uma ligeira brecha da vida da pessoa, com efeitos de foto e Photoshop. Às vezes eu fico muito feliz de existir pessoas que me acompanham e que tentam imaginar como é que eu sou, como é que eu devo ser, como é que eu devo reagir diante dos outros. Mas tenham cuidado que às vezes a idealização frustra, de você criar uma expectativa de como o outro deve ser, como o outro deve reagir, e ver que essa pessoa reagiu diferente do que você esperava e isso te frustra. E foi justamente o que aconteceu, por exemplo, essa semana quando eu fui responder para uma menina que eu não sabia sobre tal coisa, eu percebi que ela se frustrou com a minha resposta, porque não era o que ela estava procurando. Mas eu espero que, apesar de eu ter dito que eu não sabia, eu espero que essa pessoa ainda tenha continuado a sua procura, justamente de saber, de buscar descobrir, que ela não tenha esbarrado no meu não saber como uma limitação para ela, que justamente o fato de eu não saber tem instigado ela a seguir adiante. É o propósito que eu tenho às vezes dessa página aqui no Insta. Eu não vou dar em nenhum momento o caminho pronto para vocês já, o caminho já instruído de como você deve fazer X, Y, Z, porque esse caminho instruído, quem deve construir é você. O máximo que eu posso fazer é dar um norte, por exemplo, nos cuidados para o cabelo que você pode seguir, ou nos cuidados relacionados a qualquer coisa que você venha me perguntar ou venha me pedir minha opinião, meu conselho. Eu vou lhe dar ferramentas, ou vou lhe mostrar ferramentas para ajudar você a construir a sua própria tabela. Mas eu não vou poder, e nem eu tenho esse poder de construir todo o teu caminho e toda a tua possibilidade. E vamos dizer assim, eu sou uma ferramenta. Eu não sou a resposta para tudo. Às vezes eu percebo que as pessoas criam uma expectativa assim em mim, de buscar que eu dê uma resposta, por exemplo. Às vezes vem pessoas de um produto que às vezes acham que eu sou um catálogo ambulante de produtos. Aí chegam pra mim e perguntam, tu conhece o produto X? E não. Me desculpa, eu nunca ouvi falar. E às vezes as pessoas, elas ficam, você percebe até na forma como respondem. Ok, obrigada, Flor. Não sei vocês, mas eu sempre acho que Flor, alguém tá gritando ou brigando comigo. Querida, obrigada, querida. Assim, você percebe que às vezes você frustra as pessoas pelas suas respostas, mas o que eu quero com esse vídeo não é buscar frustrar vocês, na verdade. Na verdade, seria mais um desabafo, de me mostrar aqui aberta pra vocês, de que eu não sei. Vamos especificar pro assunto do low pool. Eu não sei de tudo. Eu tento conhecer e buscar descobrir sobre isso. Então não se frustrem se as minhas respostas talvez não satisfazerem vocês, porque possivelmente não vai satisfazer. Eu não sei o que eu posso fazer para vocês para se sentirem totalmente satisfeitos. Quem vai saber principalmente são vocês. Antes eu me sentia muito culpada de dizer, ou inclusive frustrada de dizer que eu não sabia de alguma coisa aqui. Se eu fosse realmente esconder essa parte de mim que não sabe de um conteúdo X, e na hora de repassar uma informação, eu poderia estar repassando uma informação errada, errônea, só para a pessoa que está do outro lado da tela não descobrir que eu não sei de tal coisa. Então, assim, eu prefiro realmente, por mais que não sejam informações completas, informações detalhadas, eu prefiro repassar o pouco que eu sei do que repassar uma penca de coisas que, na verdade, eu não sei. Vocês me entendem? Então, se permita dizer que não sabe de algo, se permita dizer que você não sabe. Você não é burro por isso, porque você não sabe de tal coisa, porque é impossível absorver todos os conteúdos que tem no mundo. Vamos botar os pés no chão, nós somos pessoinhas pequenininhas num planeta imenso, em qual o nosso período na Terra é super curto, não dá nem um terço da vida da Terra. E assim, não dá pra gente buscar absorver tudo e todos. Mas o que a gente pode buscar é sempre aprender e ter a curiosidade para descobrir algumas coisas, né? Pra gente não ficar parado nessa vida da gente que é tão curta. Então se permita não saber.
Assim como eu busco no meu dia a dia dizer que eu me permito não saber. Mas se permita, através desse não saber, buscar conhecer alguma coisa. E se permita também não se interessar por algo. Me digam a opinião de vocês sobre essas duas palavrinhas malditas. Vamos conversar um pouquinho sobre essa questão de saber e de não saber, ou de ter que saber sobre tudo, ou só sobre essa nossa cobrança exagerada de si mesmo, de que nós temos que saber sobre tudo no mundo e que isso, assim, é impossível.